Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Ah, Taika Waititi, aquele nome que parecia que estava em todo lugar nos últimos anos, sendo aclamado como o gênio excêntrico que transformava tudo que tocava em ouro. Bom, pelo menos é isso que uma parte de Hollywood quer que você acredite. Mas vamos ser sinceros por um momento, tá? Talvez, apenas talvez, Taika não fosse essa Coca-Cola toda que pintaram. E agora parece que a bolha finalmente estourou com a Lucasfilm decidindo que ele não era a melhor escolha para dirigir um filme de Star Wars. Vamos mergulhar nesse mar de expectativas frustradas e analisar por que essa talvez tenha sido uma decisão sensata. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então que o iate não se paga sozinho. Vamos começar do começo. Quem é Taika Waititi? Ele é aquele cara que dirigiu Thor Ragnarok e todo mundo pirou achando que ele era um gênio por ter colocado piadinhas em cada cena de ação. O filme fez sucesso, as pessoas riram, mas aqui entre nós, será que o filme foi tudo isso mesmo? Tudo bem, foi uma lufada de ar fresco para uma franquia que estava começando a ficar obsoleta, mas não vamos fingir que o Taika reinventou a roda, ele simplesmente aplicou a fórmula Marvel de uma forma um pouco mais solta, jogando umas piadas aqui e ali para distrair o público da falta de substância real. Mas quem é fã do Thor, que conhece o personagem, simplesmente não reconheceu o cara no filme. É fácil achar que o Taika é um grande salvador dos filmes de super-heróis quando você considera que antes dele, para algumas pessoas, Thor era um dos personagens mais chatos do CM. Deixar claro que para algumas pessoas, eu particularmente sempre achei o personagem um dos mais interessantes do universo Marvel. No CM eu concordo que ele ficou meio aquém daquilo que devia ser, mas ele é um dos mais interessantes da Marvel. E vamos ser realistas, o que ele fez, o que o Taika fez, foi o equivalente a colocar açúcar em uma xícara de café forte demais. Sim, fica mais palatável, mas isso não significa que era a melhor solução. Em muitos aspectos, o que ele fez com o Thor foi diluir o personagem para tornar ele mais acessível ao público, o que, dependendo de como você olha, pode ter sido um grande desserviço ao personagem. Agora vamos levar essa abordagem para Star Wars. A Lucasfilm, desesperada para encontrar uma maneira de manter a franquia relevante, leia-se lucrativa, depois de todos os desastrosos 3 últimos filmes e de algumas das séries, provavelmente olhou para o Taika e pensou, esse cara pode dar um jeito nessa bagunça. Mas será que poderia? Porque se tem algo que o Taika provou com Ragnarok e mais tarde com Thor Love and Thunder, é que ele tem uma tendência a exagerar na dose de humor, a ponto de transformar personagens profundos em caricaturas de si mesmo. E isso é a última coisa que Star Wars precisa. A franquia, no seu âmago, é uma saga sobre o bem contra o mal, sobre família, legado e a eterna luta interna entre luz e escuridão. Não é lugar para transformar tudo em uma grande piada cósmica, mas o Taika, ele não sabe quando parar. Quando Love and Thunder estreou, ficou claro que ele estava levando sua abordagem humorística longe demais. O filme foi criticado por ser muito leve, quase bobo, desrespeitando o tom mais sombrio e emocional que estava se desenvolvendo em torno do personagem do Thor. Foi divertido? Claro, se a gente desligar metade do cérebro e só quisesse dar risada. Mas será que o filme foi bom realmente? Essa é uma questão muito mais complicada. E é aqui que entra a questão. Será que Star Wars teria sobrevivido a uma dose completa do tratamento Taika? Será que se ele tivesse no comando a gente teria Jedi fazendo piadas sarcásticas no meio de batalhas épicas, sabres de luz sendo usados para cortar bolo de aniversário, talvez até um Darth Vader dançarino? Tudo bem, talvez não exatamente isso, mas deu para entender onde é que eu quero chegar. Star Wars não é a Marvel. Star Wars não é uma franquia onde o tom irreverente se encaixa bem. E honestamente, a última coisa que a franquia precisava era ser transformada em um palco de comédia. O problema com Taika é que ele parece ter acreditado demais no próprio hype. Hollywood é um lugar perigoso para quem começa a acreditar na própria lenda. O cara ganhou um Oscar por Jojo Rabbit, um filme que, vamos admitir, era muito mais uma vitrine para o talento do cara em misturar comédia com tragédia do que uma verdadeira obra-prima. Era interessante? Sim. Mas também era muito autoindulgente, como se o Taika tivesse mais preocupado em mostrar ao mundo o quão inteligente e peculiar ele é e do que contar uma história que realmente importasse. Quando a Lucasfilm anunciou que ele iria dirigir um filme de Star Wars, muita gente ficou animada. Afinal, ele era o Midas de Hollywood naquele momento. Mas será que alguém parou para pensar que talvez isso não fosse um casamento perfeito? Star Wars já teve suas porções de humor, claro. Quem não lembra do C-3PO e R2-D2 discutindo como se fosse um casal de velhos amigos em praticamente todos os filmes. Mas sempre foi um humor que complementava, não que dominava.
O medo com Taika era que ele não soubesse onde traçar essa linha. E pelo visto, a Lucasfilm também percebeu isso. Provavelmente foi uma decisão fácil. Eles devem ter visto as primeiras ideias do Taika e entrado em pânico. Imagina a reunião. Taika, com aquele sorriso de quem acha que tudo é uma grande piada, sugere que o vilão principal seja um ex-padawan fracassado que se torna comediante stand-up para compensar sua falta de habilidade Jedi. Tudo bem, é engraçado, por 5 segundos talvez, mas Star Wars é uma saga com um peso emocional enorme, com uma história rica, complexa, que não pode ser reduzida a piadinhas fáceis. Vamos lembrar que Star Wars também é uma franquia que, mesmo em seus piores momentos, sempre tentou manter um certo nível de seriedade, de profundidade. Mesmo quando isso não deu certo, como na trilogia prequel, você ainda podia sentir o esforço em manter o tom épico. Agora imagina isso sendo jogado pela janela em troca de um filme que mais parece uma comédia pastelão. Não é à toa que a Lucasfilm eventualmente decidiu que era melhor seguir em outra direção. E aqui está a verdade incômoda da história. Taika Waititi talvez não seja o gênio que todos pensavam que ele era. Ele é talentoso, sem dúvida, isso ninguém discute. Mas também é um diretor com um estilo muito específico que simplesmente não se adapta para todas as situações. No caso de Star Wars, o estilo irreverente, quase anárquico dele, poderia ter sido um desastre completo. Talvez a Lucasfilm tenha feito um grande favor a todo mundo ao puxar o freio de mão antes que fosse tarde demais. Isso não quer dizer que o Taika não possa fazer grandes coisas, ele já provou que pode. Mas tem uma diferença descomunal entre dirigir um filme solo do Thor, onde a expectativa é diversão, pura e simples, e comandar uma das franquias mais veneradas da história do cinema. Star Wars precisa de alguém que entenda a importância de cada cena, cada diálogo, cada momento. Alguém que saiba equilibrar o humor com o drama, a ação e com a emoção. E sinceramente, Taika Waititi nunca foi essa pessoa. É quase irônico que a mesma Hollywood que elevou Taika ao status de gênio agora pareça estar reconsiderando isso. Como sempre, Hollywood é uma máquina implacável pronta para derrubar quem não cumpre suas expectativas. E o Taika? Ele já está mostrando sinais de desgaste. Seus truques de humor estão começando a parecer repetitivos, suas piadas previsíveis, e o público que antes idolatrava o cara agora começa a questionar se ele realmente é o diretor certo para tudo. Alerta de spoiler? Não é. Star Wars, com sua base de fãs exigente e seu legado enorme, nunca foi o lugar certo para o Taika testar suas piadas. A franquia precisa de diretores que respeitem seu passado enquanto olham para o futuro, que entendam o equilíbrio delicado entre inovação e tradição. E isso nunca foi o forte do Taika. Ele é um disruptor, um cara que gosta de virar tudo de cabeça para baixo. E isso, no contexto de Star Wars, poderia ter sido um desastre total. A Lucasfilm, ao demitir o Taika, provavelmente fez o movimento mais inteligente que já fez em muitos anos. Porque vamos combinar que a última coisa que eles precisavam era outro filme divisivo que alienasse ainda mais os fãs. O fandom de Star Wars já está fragmentado o suficiente sem alguém como Taika jogando gasolina no fogo. É um universo que precisa de direção clara, visão coesa e, acima de tudo, respeito por aquilo que veio antes. Então o que resta para o Taika? Ele vai continuar fazendo seus filmes peculiares, suas comédias anárquicas. Tudo bem, o mundo precisa de diretores assim, que desafiem o status quo, que tragam algo novo à mesa. Mas a gente não precisa de Taika em Star Wars. Assim como a gente não precisa de um Jar Jar Binks em um filme de guerra. Às vezes, é melhor reconhecer que certas combinações simplesmente não funcionam. No final, a saída do Taika de Star Wars pode ser vista como uma bênção disfarçada. Talvez ele seja o diretor certo para outro tipo de filme, mas não para o épico espacial que milhões de fãs ao redor do mundo adoram. Talvez agora a Lucasfilm possa focar em encontrar alguém que realmente entenda o que faz Star Wars ser Star Wars. Alguém que saiba misturar o antigo com o novo sem sacrificar a essência da saga. Quanto ao Taika, ele provavelmente vai continuar com seu estilo peculiar, criando filmes que agradam alguns e irritam outros. Ele vai continuar sendo o cara engraçado de Hollywood. O diretor que parece não levar nada a sério, e para alguns projetos isso funciona maravilhosamente bem. Mas para Star Wars, não, obrigado. É quase certo que, nos bastidores, a Lucasfilm respirou aliviada quando finalmente se livrou da responsabilidade de entregar a franquia nas mãos do Taika. Eles devem ter se dado conta de que não podem transformar Star Wars numa comédia pastelão nem uma paródia de si mesmo. É uma linha muito tênue entre manter o humor que sempre existiu na série e cair na armadilha de não ser levado a sério pelos próprios fãs. Se tem uma coisa que os fãs de Star Wars detestam é sentir que não estão sendo respeitados. E Taika, com sua abordagem muitas vezes irreverente, poderia ter causado um dano irreparável à reputação da franquia.
Imagina a reação do público se de repente os Jedi fossem retratados como personagens que não conseguem levar nada a sério, ou se as lutas épicas com sabre de luz fossem interrompidas por uma piada barata. Star Wars não é Marvel, onde o humor é parte da fórmula. Aqui a história, os personagens e o universo em si carregam um peso que exige respeito. E é esse respeito que o Taika parece não ter conseguido mostrar. Talvez em algum momento ele tenha acreditado que sua visão única poderia transformar Star Wars em algo ainda maior. Mas o que ele e muitos outros esquecem é que Star Wars já é uma das maiores franquias da história, justamente porque encontrou um equilíbrio entre ser sério e ser acessível. Não é preciso reinventar a roda quando a fórmula já funciona tão bem. E agora, com a saída do Taika da Lucasfilm, eles têm a oportunidade de procurar um diretor que entenda esse equilíbrio. Um diretor que saiba quando adicionar um toque de humor e quando segurar as rédeas para manter a seriedade necessária. Afinal, não é qualquer um que pode pegar uma franquia tão icônica e continuar a expandir ela sem desrespeitar o legado deixado por George Lucas. E quanto ao Taika, bom, ele vai seguir em frente, claro, Hollywood é cheia de oportunidades para quem já provou ser capaz de fazer sucesso, mesmo que de uma maneira peculiar. Taika vai encontrar outro projeto, outra franquia ou talvez algo completamente original onde ele possa despejar todo o seu estilo excêntrico. E para ser justo, tem muitos lugares onde essa abordagem funciona, só não em Star Wars. Talvez daqui a alguns anos a gente olhe para trás e veja a saída do Taika como um momento decisivo para a franquia. Um daqueles momentos em que, por mais dolorosa que tenha sido a decisão, foi a melhor escolha a ser feita, porque no final das contas, Star Wars não precisa de um Taika Waititi para ser relevante. Precisa de diretores que compreendam a importância da saga, que saibam equilibrar inovação e tradição e que respeitem o que veio antes. Isso leva a gente à pergunta final, que é: qual o futuro de Star Wars sem o Taika? A resposta, honestamente, pode ser muito mais promissora do que qualquer coisa que ele teria feito. A Lucasfilm tem agora a chance de corrigir o curso, de se afastar das decisões controversas e se concentrar em contar boas histórias que mantenham a essência da franquia intacta. Se eles conseguirem fazer isso, a saída de Taika vai ser lembrada não como uma perda, mas como uma vitória. No entanto, se por algum motivo a Lucasfilm resolver dar mais uma chance para diretores com um estilo tão diferente, que pelo menos seja com algo menos importante, uma série de TV talvez, onde as consequências de um erro não sejam tão catastróficas. Mas por hora, o melhor a fazer é deixar o Taika seguir o seu caminho e torcer para que a força esteja, de fato, com a Lucasfilm. E quanto ao público? O público vai continuar observando tudo de camarote, como sempre faz. A gente vai rir dos tropeços, vamos aplaudir os acertos e torcer para que no final, o que importa realmente, a história, seja o grande vencedor. Porque é isso que Star Wars sempre foi, uma história que transcende o tempo, que nos leva a uma galáxia muito, muito distante e nos faz acreditar no impossível. Talvez o Taika ainda tenha um papel a desempenhar no futuro do cinema, mas em outro lugar, onde o estilo irreverente dele possa brilhar sem comprometer o legado de uma das franquias mais queridas do mundo. Enquanto isso, Star Wars segue o curso, e quem sabe, com um pouco de sorte, a gente vai ver novos filmes que capturam a magia original e lembram a gente por que essa saga continua a nos fascinar décadas após seu lançamento. No final, Taika Waititi não era o diretor que Star Wars precisava, e honestamente talvez ele nunca fosse. Mas agora que esse capítulo foi fechado, a gente pode seguir em frente, esperando que o próximo seja um que realmente capture o espírito e a essência de uma das maiores histórias já contadas. Porque no fim das contas, Star Wars sempre vai ser maior do que qualquer diretor. E é exatamente assim que deve ser. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.